daquele que vive. Nós estamos chegando ao fim do nosso estudo. Tem sido uma bênção para nós, eu tenho certeza. Nós estamos acompanhando com a apostila, aprendendo os vídeos, e hoje nós vamos falar o 16º tópico do que é fé. Fé é fidelidade. Nós já falamos um pouquinho disso lá no nosso primeiro vídeo, na introdução. Fidelidades vem de fides, e é muito importante nós termos a fidelidade. Mas nós temos que saber que a fidelidade é um fruto do Espírito. Lá de Gálatas capítulo 5, verso 22, quando Paulo lista o fruto do Espírito, e ali está a fidelidade, ou seja, é um fruto do Espírito Santo gerado no nosso espírito. Portanto, nós vamos manifestar fidelidade quando nós andarmos no Espírito. Sim, fidelidade, portanto, só é possível se nós andarmos no Espírito, se nós vivermos no Espírito, visto que na nossa carne não há fidelidade alguma, e a nossa alma ela é inconstante, ora ela é fiel, ora ela é infiel. Agora nós precisamos entender então que se nós andarmos no Espírito, nós vamos estar andando na fidelidade, e que nós devemos usar a nossa fé para andarmos no Espírito. Nós não temos que ficar forçando viver no Espírito. Nós temos que ser como Enoque, crer, andar pela fé com Deus, crer, acreditar que nós já estamos no Espírito e viver essa realidade, nos opondo a qualquer realidade da nossa alma ou do nosso corpo. Então, fidelidade é o atributo ou a qualidade de quem ou do que é fiel, do latim fidelis, para significar quem ou o que conserva, mantém ou preserva suas características originais, ou quem ou que se mantém fiel à referência. Em termos bíblicos, ser fiel é se manter na verdade que foi revelado em nosso espírito durante o tempo da nossa vida. Ser fiel, portanto, é se manter naquilo que foi revelado. Nós precisamos nos manter naquilo que foi revelado. Veja que nos 5 passos da fé perfeita, Jesus falou: você tem a fé do tipo de Deus, ou seja, você tem a revelação da palavra dentro de você, você fale com um monte, você não duvide, você continue crendo, ou seja, não duvidar e continuar crendo é a fidelidade. E é aí que está a fidelidade, entre o não duvidar e continuar crendo. Porque as pessoas às vezes são infiéis porque elas começam a duvidar. Quando você começa a duvidar, quando você tem dúvida, você não continua crendo. Porque muitas pessoas então elas se desviam da verdade, elas se desviam do Evangelho, elas se desviam do propósito original da vida que Deus tinha para a vida delas, porque elas deixaram de ser fiéis. E qual o motivo delas deixarem de se manter na palavra? Elas começaram a duvidar, elas deixaram a dúvida tomar conta, a ponto de matar a crença. Veja que todo pecado, que todo erro está na infidelidade, e a infidelidade ela começa com a dúvida, porque a dúvida destrói a crença. Se a dúvida destruir a crença, nós vamos ser infiéis. Deus falou a Adão: você não coma dessa árvore, que se você comer, você certamente morrerá. Mas então vem Satanás e diz: Deus não quer que você coma, porque o dia que você comer, você vai ser igual a Ele, conhecedor de todas as coisas. Ora, ele duvidou, houve dúvida ali no jardim com Eva e com Adão, e a dúvida causou a infidelidade. Ele foi infiel à palavra que Deus havia dito, ou seja, ele descreu daquela palavra, ele não se manteve naquela palavra, ele trocou aquela palavra por outra palavra. A infidelidade é isso, é trocar uma palavra revelada por uma palavra que foi dada a nós por meio da nossa alma ou do nosso corpo, da nossa cabeça, ou foi dada essa palavra para nós justamente por alguma pessoa ímpia. Como diz a Bíblia, para a gente não estar no caminho do pecador, não deter na roda dos escarnecedores e nem seguir o conselho dos ímpios. E às vezes nós trocamos a palavra de Deus por um conselho ímpio, um conselho errado. Bom, o que o diabo queria fazer com Jesus na tentação é fazer ele duvidar, para destruir a crença, para ele ser infiel. Então o diabo
fazer com que ele pensasse em sair da palavra original, da revelação original, de que ele era o Filho de Deus, de que ele veio para morrer, para que ele fosse transportar toda a palavra. Ele não precisaria morrer para conquistar todas as coisas, o diabo daria todas as coisas a ele. Veja que a infidelidade é você sair de uma palavra revelada, é você sair de uma palavra que te foi dada, é você sair do ensinamento das Escrituras, é você tirar os pés das Escrituras para colocar os pés em outro fundamento, em outra palavra. É você trocar a verdade pela mentira, é você trocar o certo das Escrituras pelo errado da sua alma, do seu corpo, dos homens ou do próprio diabo. Então, essa palavra fidelidade, ela tem a ver com manter-se na verdade e firmar-se na verdade. A palavra firme, ou seja, nós estamos firmes, nós estamos fundados e arraigados em amor. Como edifício, nós estamos fundados num alicerce muito sólido, que é Jesus Cristo. Agora, como plantação do Senhor, nós estamos arraigados no terreno do amor. Ou seja, nós não podemos sair desse terreno, nós não podemos sair desse alicerce de maneira alguma. Nós temos que continuar firmes. Paulo disse assim: e havendo feito tudo, fiquem firmes. Paulo estava falando da batalha espiritual, de sofismas, de astutas ciladas do diabo, de verdades misturadas com mentiras, de setas, de dardos. E Paulo disse assim: na batalha espiritual, você faça tudo o que você tem que fazer e depois você fique firme. Ou seja, o que Paulo estava dizendo era que nós devemos ficar fiéis àquilo que nos foi dado, fiéis à verdade, àquilo que foi revelado. Porque o que o diabo quer fazer conosco, usando homens, circunstâncias e situações, é fazer com que deixemos de ser fiéis para sermos infiéis através da dúvida, através da incredulidade. Tudo começa com a dúvida. Nós podemos duvidar no sentido de procurar a verdade, mas depois de sabermos a verdade, se nós começarmos a duvidar, nós vamos cair na incredulidade. Ou seja, a dúvida é falta de informações. Então você vai atrás das informações e você supre as suas dúvidas, você passa a ter plenitude de entendimento e então você vive de novo na fé, porque você teve as respostas, você não sabia. Agora, quando você já sabe, quando você já teve a revelação e mesmo assim vem a dúvida e você começa a alimentá-la, você vai cair na incredulidade. A incredulidade é você saber a verdade, você ter as respostas e você não consegue mais acreditar naquelas respostas, você não tem mais o fundamento em você, você não acredita, então você se torna infiel e você vai andar por um caminho que não é o caminho da revelação, é o seu caminho, o caminho dos homens, o caminho que o diabo preparou para você, as armadilhas. Portanto, nós devemos ser firmes. A palavra fidelidade, ela tem muita ligação com lealdade, porque quem é fiel passa a ser leal, ou seja, você é leal às Escrituras. E a palavra fidelidade, além de estar ligada à lealdade, ela está ligada à firmeza. Nós continuamos firmes. Por isso que fé é fidelidade. Você cria fidelidade, você cria as raízes, você tem certeza e convicção, e você não vai ser abalado por nada e por ninguém. Você não vai ser abalado pelo vento da doutrina, você não vai ser abalado pelas circunstâncias que estão se opondo a você, você não vai ser abalado pelos seus raciocínios, você não vai ser abalado pelas ideias do diabo. Você vai continuar fiel, você vai continuar leal, você vai continuar firme. Portanto, fé é fidelidade. A fé gera a fidelidade, a fé é a própria fidelidade. Nós podemos ver isso no caso de Abraão. Abraão recebe uma ordem divina de sacrificar seu filho Isaac. Mas veja que Isaac era o filho da promessa, e o nome Isaac significa riso. Isaac trouxe alegria, Isaac trouxe risadas para sua casa, mudou a casa de Abraão. Mas agora, depois de muitos anos, Isaac já é um jovem. Deus diz: sacrifica Isaac no Monte Moriá. Ora, 25 anos esperando um menino. Esse menino traz uma alegria sem precedentes para casa. E agora vem uma ordem divina do céu dizendo: sacrifica o seu filho. Ora, Abraão foi fiel à palavra. Abraão
não perguntou, não consultou carne, não consultou sangue, não consultou corpo e alma, Abraão foi. Abraão também não consultou a Sara, Abraão foi. E no meio do caminho, ele não foi pensando o que esse Deus está querendo, ele não perguntou por quê, e ele não perguntou para quê. Ele não quis saber o porquê e nem para quê. Mas a fé que Abraão tinha era tão grande que ele pensou: Deus vai fazer alguma coisa, eu não sei o que é. Ele andou pela fé, a palavra foi dada a ele e ele obedeceria. Mas ele pensou consigo: mesmo que eu mate a criança obedecendo a Deus, eu tenho certeza que Deus vai ressuscitar a criança. Deus vai ressuscitar meu filho. Agora, a Bíblia diz que ele foi, que ele subiu, que ele amarrou o menino, que ele pegou o cutelo, que ele ia desferir um golpe fatal. E o anjo gritou: não faça isso, você é fiel. E porque Abraão foi fiel, ele é chamado de pai da fé. Ou seja, quando alguém é chamado de pai da fé, é o mesmo de chamar o pai da fidelidade. Ele foi fiel àquilo que ele ouviu, de tal ponto, mesmo sem entender, não perguntou, não articulou, não fez qualquer barganha com Deus. Ao contrário, ele obedeceu, porque a fidelidade obedece. Mas Deus disse: porque você foi fiel, eu vou aumentar ainda mais as suas bênçãos. Ou seja, Deus dobrou as bênçãos dele ali, porque ele foi fiel, a fidelidade dele foi muito grande. Bom, nós precisamos entender que a fidelidade vai nos levar à obediência. Nós nunca conseguiremos obedecer sem fé, porque fé é fidelidade, e o que nos faz obedecer é a fidelidade. É a fidelidade que gera lealdade e firmeza. Nós jamais conseguiríamos obedecer às coisas de Deus se não tivéssemos a fé. A fé foi nos dada para isso, para sermos obedientes. É por isso que nós não precisamos da lei. Nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça, e o que opera agora é a fé pelo amor, ou seja, uma fé muito grande que tem fundamento no amor e que nos faz obedecer coisas que os homens antigamente tentavam por esforço próprio e não conseguiam porque não fazia parte da natureza deles. Mas fé é a maneira de Deus viver, a natureza de Deus também nós falamos. Agora essa fé nos faz obedecer as coisas de Deus. Foi assim que Abraão viveu. Abraão não tinha lei nenhuma nele, não tinha sido dado a Abraão mandamentos, os 10 mandamentos, nenhum outro tipo de lei, mas Abraão obedecia, porque ele era fiel, porque ele recebeu fé para se tornar o pai da fé, o pai da fidelidade. Ora, quando nós temos a fé, nós vamos ser fiéis, nós vamos ser dirigidos, nós não teremos mais dificuldade com coisas tão pequenas às vezes. Nós não teremos dificuldade em cultuar a Deus, em ofertar, em dizimar, em perdoar, em ser feliz, porque nós vamos obedecer. Nós não vamos obedecer como servos. Não, nós não fomos chamados para ser servos. Nós vamos obedecer como filhos. Nós temos a natureza de filho, nós temos a natureza que Abraão tinha, o pai da fé, e essa maneira que Deus quer que vivamos, porque Cristo foi crucificado para que a maldição fosse nele, para que a bênção de Abraão chegasse até nós. As bênçãos de Abraão provou todas aquelas extraordinárias bênçãos na vida dele pela fé. Agora, a bênção de Abraão chegou até a nós por meio da fé, ou seja, não só a bênção, mas a maneira que Abraão vivia é a maneira que nós devemos viver. O mesmo poder que estava em Abraão para ele viver e desencadear as bênçãos é o poder que nos foi dado como filhos de Abraão para poder viver essa vida de fé e provar dessas promessas, dessas bênçãos de Abraão. Que você possa andar na fé de Abraão, que você possa viver a fé do tipo de Deus, a fé do testamento que o Senhor atestou para nós. O duplo ânimo é um fruto, uma maneira, uma obra da nossa alma. O que é o duplo ânimo? Uma hora você é o melhor crente da terra, outra hora você é o pior. Uma hora você está lá em cima, você está nas alturas, nas regiões celestiais, outra hora você está falando que você está no vale. Uma hora você está livre, outra hora você diz: tem muralhas ao meu redor. Muitas pessoas ficam usando as passagens do Velho Testamento para dizer
que o mar tem que abrir, que o gigante tem que cair, né? Coisas assim. Pessoas que dizem: eu estou no vale, eu estou sofrendo, eu tenho que vencer o gigante. Mas prestem atenção, a fé foi nos dada para nos manter fiéis àquilo que Jesus fez. O que Jesus fez? Ele derrubou as muralhas. O que Jesus fez? Ele venceu os gigantes. O que Jesus fez? Ele abriu o mar. Não há mais necessidade de nós ficarmos pensando que existem gigantes para nós vencermos. Os gigantes já foram vencidos. O que o diabo quer é que deixemos de crer assim e creiamos que o gigante ainda está de pé, que o gigante ainda está lá afrontando. O que o diabo quer é que nós creiamos que a muralha está lá e nós temos que dar as voltas e que nós temos que derrubar a muralha. O que o diabo quer é que voltemos para a carne, para o corpo, é que voltemos para a religião e acreditemos que o mar está lá fechado, que as montanhas estão dos lados, que os egípcios estão a nossa atrás e que nós temos que orar e clamar para que o mar se abra, para que os egípcios sejam afogados. Mas Cristo já fez todas as coisas. O mar está aberto. Faraó foi vencido. O exército de Faraó foi vencido. A muralha já caiu. Já não existe mais a muralha. O gigante já foi vencido. Golias já caiu. Nós já temos a vitória. Nós já somos mais do que vencedores. Lá na cruz, Jesus disse: tetelestai. Está totalmente pago. Eu paguei. Ora, ele pagou, ele já fez, ele despojou Satanás lá na cruz, ele despojou o diabo, o faraó lá na cruz. A muralha, as barreiras de separação já caíram. Há pessoas que dizem assim: pastor, parece que o céu está de bronze. Não, o véu se rasgou de alto a baixo. Já não existe mais separação entre nós e Deus, mas parece que tem uma barreira entre eu e Deus. Não existe mais. Jesus, pelo seu sangue, por sua própria carne, rasgou o véu, e agora nós temos o caminho do Santo dos Santos. Nós podemos entrar na sala do trono, no trono da graça, com confiança, para alcançarmos em tempo oportuno graça e misericórdia. É o que a Bíblia diz. Agora as pessoas estão falando: mas parece que tem uma barreira entre eu e Deus. Há pessoas que dizem: parece que Deus está distante. Não, Deus não está distante. Nós somos a casa de Deus. Nós não podemos viver pela alma, porque senão nós vamos ficar tentando derrubar muralhas que já caíram. Nós vamos ficar tentando abrir mares que já estão abertos. Nós vamos ficar tentando matar gigantes que já estão mortos. Nós vamos ficar tentando abrir caminhos que Jesus já abriu. Nós precisamos acreditar que Jesus já fez, que nós não temos que fazer, e sermos fiéis a isso, porque o diabo quer que desçamos da fidelidade. Porque muitas vezes nós pensamos que infidelidade é cometer o pecado. Você é infiel porque você fez isso, você fez aquilo, você cometeu o pecado. Mas a infidelidade é muito maior, é você cair da graça, é você não entender que Jesus já fez e você tentar fazer. Você tem que ser fiel ao que Jesus já fez. Você tem que andar no que Jesus já fez, porque se você não conseguir viver na realidade do que Ele proporcionou para você lá na cruz, você certamente deixou de ser fiel, porque você está tentando fazer as coisas que Ele já fez por você. Ao cair dessa primeira fidelidade, você vai cair na segunda. Você vai cometer erros e pecados, porque você vai tentar fazer coisas que Cristo já fez por você. Você vai tentar fazer uma obra que ela já está completamente completa, plenamente plena, que ela já está pronta. Você precisa acreditar que já está pronto e andar na fidelidade, andar na fé, andar na fidelidade de que Cristo já te deu todas as coisas, que a salvação já foi dada para você, não por aquilo que você é, mas por aquilo que Ele fez. Que o mar já está aberto, não porque você fez a oração, mas porque Ele orou por você, Ele fez. Agora você tem que andar nessa realidade. Você tem que ser fiel ao invisível, você tem que ser fiel ao espiritual e andar na realidade do sobrenatural, do espiritual, para que você possa ser fiel. Ora, você não pode ser inconstante, portanto, a inconstância da alma, que uma hora o céu está aberto, outra hora o céu está fechado, uma hora a muralha caiu, outra hora já tem outra muralha. Eu estou no vale, agora você não está mais lá no vale, você está no deserto, do deserto você vai para a montanha. Não, você está assentado juntamente com Cristo nas regiões celestiais, ponto final. Você tem que ser fiel a isso.
Você tem que se manter nisso, você tem que ser leal a isso, você tem que ser firme nisso. Você não pode descer e querer lutar a luta que você não precisa lutar mais. Você já lutou em Cristo. Cristo lutou por você e Ele vivificou você, Ele ressuscitou você e Ele colocou você assentado nas regiões celestiais. Você precisa crer nisso de tal forma a ser fiel na verdade. Mesmo que o diabo esteja falando, outras pessoas estejam falando, você tem que ser fiel àquilo que Cristo fez por você. Seja fiel. Jesus falou: não foi vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. Vos nomeei para que vades e deis frutos, e os vossos frutos permaneçam. E tudo o que peçam a Deus em meu nome, eu farei. Veja, para os frutos permanecerem, Ele nos nomeou, nos designou para que demos fruto, e o nosso fruto permanece. Agora, esse fruto só vai permanecer se nós entendermos que sem Ele nós não podemos fazer nada, que nós estamos enxertados nele, que toda a força, que toda a fonte do que somos, do que temos, do que faremos, procede dele. Ele é a videira, nós somos os ramos, os galhos. O fruto nasce em nós, mas com a força da videira. É isso que nós precisamos compreender claramente, de que nós temos que ser fiéis ao enxerto. Nós somos enxertados em Cristo, nós fomos ligados em Cristo, nós fazemos parte do corpo de Jesus Cristo. Nós precisamos dar fruto. Ora, as pessoas no Antigo Testamento descobriram isso de forma maravilhosa. José no Egito, Davi descobriu a graça no tempo da lei, e ele soube que ele estava sendo perdoado, sendo um homem bem-aventurado, que ele estava fazendo as coisas que ele fazia porque ele recebera a unção, porque ele recebera a palavra revelada, foi-lhe revelada a palavra. Nós precisamos ser fiéis a Cristo, não ser fiéis a nós, a nossa consciência. Eu estou livre, eu estou bem de consciência, eu estou com a minha consciência descansada. Não, nós não devemos ser fiéis à nossa consciência, nós devemos ser fiéis a Cristo. Quando eu digo de ser fiel a Cristo, não é fechar os olhos e imaginar um Jesus pintado pela renascença. Não, é simplesmente ser fiel a Ele, aquilo que Ele fez, é honrar, porque fidelidade também tem a ver com honra. Você honra porque você é fiel. Você não é fiel porque você honra porque você é fiel. E a fidelidade é de fé, é de certeza e convicção de que o que Ele disse, do que o que Ele é a verdade. Então você se fia, você se coloca em cima daquilo, você é fiel àquilo que Ele fez, àquilo que Ele falou. Então quando você acredita que Ele fez por você, que Ele é o teu substituto, que Ele é a vida para você, que tudo Ele já deu para você, que Ele venceu todas as coisas, então você está sendo fiel a Cristo. Você está olhando firmemente, fitamente para Jesus, que é o autor e consumador